Olá, estudantes, tudo bem? Professor Marcelo. Na aula dessa semana nós vamos trabalhar a resolução de inequações. Então, nós vamos inicialmente fazer uma análise de 3 gráficos, posteriormente resolver algumas situações. Nós vamos necessitar, para resolver esses exercícios, apenas a resolução de uma equação do segundo grau, ou seja, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes e a partir dessas raízes fazer a análise das situações. Então nós temos aqui um primeiro exemplo. Nós temos a fórmula, a lei que determina a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Qual é o nosso objetivo? É verificar os valores do y, os valores da função. Então, nesse caso, como proceder? Nós vamos resolver a equação, aqui apenas a análise, posteriormente vou resolver o exercício detalhado, mas o que vão acontecer praticamente são essas situações. Então, a primeira, você vai resolver a equação, encontrar o nosso x1 e o x2, e vai lembrar que esses pontos, o x1 e o x2, são justamente os pontos onde a parábola toca o eixo do x. Então aqui, resolvendo a equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, nós vamos encontrar o x1 igual a 1 e o x2 igual a 3, que são os pontos que tocam o eixo do x. Fazendo o desenho do gráfico, nós iríamos encontrar esse gráfico aqui, né, do lado esquerdo. Então aqui nós temos o 1 e o 3. E o que vocês precisam compreender do gráfico? Então, lembrando, nós precisamos determinar os valores do y. Então, na verdade, nós vamos apenas determinar quando esses valores vão ser positivo ou negativo. Então, observe o seguinte: quando eles vão ser positivos, é justamente essa parte onde a parábola está acima do eixo do x. Qualquer valor do y correspondente a essa parte, eles vão ser positivos. Por quê, professor? É só observar o seguinte: aqui eu tenho o x e o meu y correspondente vai estar acima do eixo do x, ou seja, positivo. Então, qualquer valor do y acima do eixo do x, representando essa parte da parábola, vão ser positivos. Por isso que aqui nós temos o sinalzinho aqui mais, né? Representando que qualquer valor x à direita aqui, ó, qualquer valor x vai resultar no y positivo. Então aqui é o meu y, é o valor da função. Qualquer valor do x à esquerda do 1 também vai me resultar o quê? Vai me resultar um y positivo. Então nós estamos determinando para que valores de x o y é positivo, negativo ou igual a 0. Então, mais uma vez, resolve a equação, faz o desenho do gráfico. Se aparecer um gráfico nesse mesmo estilo, ou seja, 2 pontos, a parábola toca em 2 pontos o eixo do x, não precisa fazer um gráfico detalhado como do lado esquerdo, vocês vão fazer como do lado direito. Vão apenas passar uma linha representando o nosso eixo x, vão fazer o esboço do gráfico. Verificou aqui que toca em 2 pontos. Aí você já sabe que à direita do 3 o valor do y é positivo, à esquerda do 1 o valor do y é positivo, lembrando da situação aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque essa parte da parábola ela está acima do eixo x, ou seja, é onde o y é positivo. E aqui os valores do x é à esquerda do 1. Né? A parábola vem infinitamente. Então, por que o menos agora? Observem aqui, por que tem o sinal de menos? Esses sinais mais e menos se refere aos valores do y. Então, por que isso? Porque abaixo do eixo do x, que é essa parte aqui do eixo y, os valores do y são o quê? Negativo. E eles correspondem justamente à parte inferior aqui da parábola. Então, essa parte da parábola, todos esses y, eles vão ser o que, pessoal? Vão ser negativos. Então, abaixo
ficou negativo. Por quê? Porque os y abaixo, todos vão ser negativos. É só você observar aqui do lado esquerdo, né? Você tem aqui o menos 1, aí você já sabe que ele vai ser um y da parábola. Menos 0,5 e sucessivamente. Então, de uma maneira geral, quando for parábola com a concavidade para cima, vocês vão, tocou em 2 pontos, vocês vão fazer esse desenho. E aí vai gerar essa situação aqui abaixo. O que é que vai gerar? Quando o y é maior do que zero, que é o y maior do que zero? É o y positivo. Então, são esses dois do lado direito e do lado esquerdo. Então, à direita do 3 é o x maior do que 3. À esquerda do 1, x menor do que 1. E aqui o negativo, onde é que vai ser negativo? Está entre 1 e o 3. Então, você escreve dessa forma. Y menor do que 0, representa que o y é negativo, quando ele está entre 1 e 3. E o y é igual a 0, quando é que o y vai ser 0? São os valores da raiz. Quando x é igual a 1, x é igual a 3. Então, praticamente sempre as situações onde tem duas raízes com cavidade para cima, o estilo aqui é o mesmo. Vocês vão fazer o gráfico, verifica, acima positivo, no caso para a direita e para a esquerda, e entre o 1 e o 3 negativo. Então essa é a nossa primeira situação. Então analisem com calma. Vai ter também uma aula online essa semana para reforçar bem esse conteúdo. Vamos lá para a nossa segunda situação. Vejo que agora já é o contrário. E aí vamos lembrar mais uma vez, nós estamos tratando, quando nós desenhamos somente esse esboço, na hora das atividades que vocês vão fazer apenas essa parte aqui do lado direito. Aqui no lado esquerdo é para vocês entenderem melhor. Por que que aqui tem um sinal de mais? Porque todos os valores do y, lembrando que o nosso y é essa parte aqui da parábola, todos os valores do y dessa parte da parábola, eles estão aonde? Acima do eixo x, que é onde os nossos y são todos o que? São todos positivos. Então aqui nós já sabemos que essa parte superior aqui, acima do eixo do x, nós já sabemos que ele é positivo. E abaixo do eixo x, nós sabemos que é negativo. E mais uma vez, o nosso mais e menos aqui se refere aos valores do y. Então vejam nossa situação. Nós temos acima positivo, então está aqui o símbolo, e abaixo, que é justamente essa parte, nós já sabemos que aqui todos os y correspondentes a essa parte da parábola, como ela está abaixo do eixo do x, é negativo. Mas na hora de realizar sua atividade, você vai fazer um esboço dessa maneira. Mais uma vez, você passa só uma linha representando o eixo x, com cavidade para baixo, lembrando por quê? Porque o nosso A aqui é negativo, então com cavidade para baixo. Resolveu a equação, você percebeu aqui que um x é 0 e o outro x é 3, fez o esboço e lembra, acima positivo, abaixo negativo. E aí vamos, né, aproveitando também as dicas, quando tem essa parte fechada aqui da parábola, né, você já sabe que o resultado vai ficar entre os dois números. E quando é a parte aqui aberta, é a direita, que é maior, e a esquerda, que é menor. Então aqui a situação já mudou da anterior. Quando é que o y é maior do que zero? Ou seja, quando é que o y é positivo? Aí você olha para o sinal aqui. Quando é que o y é positivo? Está entre o x, está entre o 0 e o 3. Então, para x maior do que 0 e menor do que 3, o nosso y vai ser positivo, que é essa ideia aqui do símbolo. E agora eu tenho o y negativo, que é o menor do que 0. Quando é que o y vai ser negativo? É quando o x, negativo já que é aqui abaixo, é quando o x está à esquerda do 0. E a esquerda, que é menor do que 0. E também quando o x está à direita do 3. O x à direita do 3 é maior do que 3. Então, é só, mais uma vez, tentar observar os sinais aqui. Então, aqui eu tenho menos,
e aqui eu tenho menos. Quando é que o y fica menos? É só você observar aqui também, ó. Aqui eu estou pegando o x e encontrando o y, ou seja, meu x está à esquerda do zero, menor do que zero, e à direita do 3, maior do que 3. E quando é que ele é zero? Aí é só você verificar os pontos onde a parábola toca o eixo do x. Então, para o y ser igual a zero, o meu x é zero, ou x igual a 3. Então, vocês vão se acostumar aos poucos com essa ideia. É só fazer o esboço, vocês vão perceber. Aqui é mais, menos, né? E se acostumar um pouco com essa notação abaixo. Então, já são duas situações diferentes. Uma com cavidade para cima, outra para baixo. Vamos lá para outra situação. Então, vejam o que foi que mudou agora. Nós temos apenas um ponto tocando o eixo do x. Tranquilo. Marcelo, e que ponto é esse? Ao resolver a equação. Se você encontrar aqui o x1 e o x2, você vai encontrar que o x1 é igual ao x2 e é igual a 3. Aí, com cavidade para cima, aqui, e você vai observar o seguinte: todos os valores da função, todos os valores do y aqui vão ser positivos, exceto 1. Mas por quê? É só observar nossa parábola, onde o caminho da nossa parábola é esse. Então vejam que a nossa parábola ela está toda acima do eixo x, ou seja, ela está nessa parte do y, e essa parte do y ela é toda o que? Positiva. Só tem um ponto aqui, no caso, é igual a 3. Quando x é igual a 3, o que é que significa? Quando x é igual a 3, nós temos que o nosso y é zero. Mais uma vez lembrando, sempre o ponto onde a parábola toca o eixo do x, aqui é o nosso eixo do x, esse ponto é onde o y é zero, é onde o valor da função é nula, é zero. E y maior do que zero, para x diferente de 3, ou seja, qualquer outro número aqui, o valor do y sempre vai dar 3. Entendam o que é que nós estamos descobrindo. Se você usar o x igual a 4, substituir aqui na fórmula, eu nem sei qual o resultado, mas eu já sei que esse meu resultado vai ser o número positivo, pelo desenho do gráfico aqui, pela estrutura do gráfico. Todos os valores nós estamos vendo aqui que só tem positivo. Cadê o sinal do menos? Porque não tem nenhum valor que o y, que é a função, vai ser negativa. Para todos os valores ela é nula, a não ser quando o x é 3. Se o x for igual a 3, a função é nula, é igual a zero. Então, eu passei esses três gráficos inicialmente. Na hora da solução de vocês, vocês vão poder dar uma olhada nesses gráficos ou nos exercícios que eu vou mostrar agora. E aí eu vou fazer o passo a passo, vão ver que não é nada demais. A gente pode inicialmente, né, ficar um pouco achando que não compreendeu, né, mas aí vocês vão perceber que dá para a gente ir fazendo aos poucos. Só mais uma situação agora. Qual é a diferença dessa situação? O gráfico ele não toca o nosso eixo do x. Então vejam, como o nosso gráfico tem a concavidade para cima, vejam, ele não toca. O que é que significa? O nosso delta aqui ele é negativo. Aí não existe raízes reais, ou seja, a parábola não toca o eixo do x. E você vai lembrar, Marcelo, mas a parábola está onde aqui? Está acima do eixo x, ou seja, nossa parábola está apenas na parte onde o y é sempre positivo. E o y é o valor da nossa função. Ou seja, nossa situação aqui, o que é que significa então? Significa que o nosso y, ele sempre vai ser o quê? Maior do que zero, ou seja, sempre vai ser positivo para qualquer x. Ele vai ser positivo para qualquer x. De novo, o que significa? Se você substituir aqui o x por qualquer número, o seu resultado no y sempre vai ser um número positivo. Então entendam qual a importância de resolver o exercício dessa maneira. Aqui apenas a explicação inicial, a análise dos gráficos, mas eu vou mostrar bem detalhado como resolve. Qual é a importância? É porque eu não preciso fazer o cálculo do y, mas eu já posso afirmar que
t de tal valor é negativo, é positivo, ou nessa nossa situação, todos os valores de x que você substituir, o y vai ser sempre um resultado negativo. Se você substituir aí x por menos 500, vai ficar 5 vezes menos 500 ao quadrado, menos 3 vezes 500, mais 3. Fazendo a conta, não precisa nem fazer a conta na verdade, você já sabe que o seu resultado vai ser positivo, porque pelo próprio desenho aqui da situação. Poderia ser também ao contrário, de repente ter uma situação que fosse o seguinte: você fosse resolver as equações, dava negativo delta, mas aí a concavidade para baixo, aí então ia ficar nesse estilo, significando o que? Como agora o gráfico que eu desenhei ele está abaixo do eixo x, todos os valores aqui da função vão ser o que? Negativos. Então aqui nós já teríamos ao contrário, no lugar de positivo, negativo. Então a ideia inicial é apenas essa, a análise das situações. Então eu vou finalizar essa primeira etapa, que foi a apresentação dos gráficos, dos estilos, e aí vou iniciar a resolução de exercícios para facilitar.